Aí será fornecido um link no YouTube, para o YouTube, para assistir este culto. A partir das 18 horas, 18h30, nós já estamos disponibilizando. E fica disponível, então. Nós temos ainda um momento de não presencial. Nós estamos funcionando aqui, temos alguns irmãos nos auxiliando aqui, mas apenas aqueles que estão atuando, trabalhando aqui na música, na, na parte técnica, para que a gente cultue o nosso Deus mesmo dessa forma. Nós estamos aqui diretamente ou principalmente concentrados em Deus e não nas circunstâncias que nós estamos vivendo, porque Deus é maior do que qualquer circunstância. O nosso assunto diário e o assunto que restaura e cura é Deus. Isso não quer dizer que, pelo que nós estamos vivendo, não quer dizer que uma vez passando por essa circunstância, por esse problema mundial, global, que todas as coisas estarão resolvidas. A gente sabe que não. As coisas estão resolvidas em Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, as nossas canções, os nossos assuntos, a nossa mensagem, os nossos textos, eles não são aqui para que a gente continue pisando neste assunto, né? Como a mídia, como as rodas de conversa, familiares, o tempo todo o fazem. Nós estamos aqui para falar de Deus. Isso é muito mais importante do que todas as coisas, inclusive muito mais importante do que a morte, porque no vale da sombra da morte, aquele que está com Deus também ali estará. Tu estás comigo, e só Deus. E é isso que importa em todas as circunstâncias. Cultuemos a Deus, e nós que temos aí um tempo prolongado, né, principalmente em isolamento, de uso de equipamentos, dispositivos eletrônicos, para que a gente tenha informações, para que a gente tenha distração, para que a gente tenha um pouco de lazer, mas que a gente tenha também um tempo, uma concentração, e este é o momento, para glorificar o nosso Deus, e nós o faremos em qualquer circunstância. As músicas cantadas aqui nesta manhã, elas têm esse objetivo também. Ele continua sendo bom em qualquer circunstância, e aquele belíssimo texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que o pior ocorra, né? É o que o profeta nos ensina, e o que de fato estava acontecendo de terrível naquela nação. Ainda que o pior ocorra, eu creio e espero essa salvação que vem do Senhor, não é do sistema público de saúde, não é a salvação vem do Senhor, porque nós precisaremos do Senhor, inclusive e principalmente para o nosso último inimigo, que é a morte, e todos morrerão em qualquer circunstância, curados ou não. Nenhum de nós estaremos aqui depois de 100 anos, né? Então, que a gente entenda a importância do nosso Deus como nosso Salvador, não só de um caos da saúde pública, mas o Salvador das nossas almas. Vamos orar? Bendito Deus, nós glorificamos o Teu santo nome. Nós estamos aqui por Sua causa, Senhor Deus. Nós não estamos aqui, seja na realização deste culto, seja na participação deste culto, porque nós estamos precisando urgente de uma bênção do Senhor. Não. Antes de tudo, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e reconhecemos a Sua grandeza, e reconhecemos, ó Pai, que todas as coisas são minúsculas diante da Sua majestade, da Sua benignidade, do Seu amor, do Seu favor divino. No nome de Jesus, ó Pai, receba a nossa adoração, receba, Senhor Deus, a nossa alegria, ó Pai, no Teu trono de graça. É isso que é culto, é isso que fazemos aqui, no nome de Jesus. Amém. Tem um texto bíblico no Salmo, capítulo 51,
Esse texto é um texto que Davi escreve depois que o profeta Natã veio a ter com ele, depois dele ter havido ou dele ter pecado com Batseba, a mulher de Urias. E esse contexto nos ajuda a entender o ambiente de confissão e arrependimento de Davi, após a instrução, a mensagem do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Depois do perdão de Deus, o salmista está dizendo: agora sim, Senhor, eu posso manifestar os meus louvores com alegria restituída pelo Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Vamos louvar a Deus, vamos cantar canções, porque só com o perdão de Deus, a partir do perdão de Deus, é que nós podemos louvá-lo com alegria, com o coração limpo, com a certeza e convicção do que significa louvor, do que significa adoração e de quem de fato é esse Deus gracioso. Olá a todos vocês que nos assistem. Apesar de não passarmos por dias bons, assim como o Ramon falou, a gente ainda vai adorar esse nosso Deus. A gente ainda vai exaltar esse Senhor. Abacuque, ele começa o livro dele com uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar violência? Até quando eu vou clamar por misericórdia? E o Senhor não me ouvirá. Mas ele termina o livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, eu exultarei, ó Deus da minha salvação. Que a nossa vida possa ser assim, que a gente, ainda que nós passemos por problemas difíceis, que nós reclamemos às vezes, mas que nós possamos olhar também para o outro lado, que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que está a todo momento cuidando de nós.
Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Pai, nós somos gratos por tanto amor, Pai. Nós somos gratos porque, mesmo que sejam em circunstâncias boas ou ruins, o Senhor continua sendo bom, não porque as coisas ruins estão acontecendo conosco, Pai, mas porque o Senhor está conosco, passando por também esses momentos ruins, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ver isso, Deus, e não só ver isso, mas mostrar ao mundo que o Senhor é presente em todos os momentos da nossa vida, Pai. E é por isso que o Senhor continua sendo bom e o Senhor continua sendo Deus, Pai.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, sendo Deus, sendo bom, sendo Deus, sendo Deus, sendo bom, sendo Deus, o meu Deus. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. É muito louco a gente pensar que ainda em meio às calamidades do mundo, quando as pessoas viram para a gente e falam, esse Deus não é bom porque Ele deixa as crianças passarem fome, Ele deixa as pessoas morrerem de câncer, mas Ele continua sendo bom. E você pode acreditar nisso, porque a maior prova de bondade foi o amor exagerado dEle ao morrer na cruz, quando ainda éramos pecadores. Ele olhou para nós e falou, eu preciso resgatar esses meus filhos, porque sozinho eles não conseguem. Então Ele manda Jesus, Ele manda o seu único filho, para que eu e você, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós que ainda estávamos mortos em nossos pecados, assim como Paulo diz, mortos em nossos delitos e pecados, Ele vem e nos dá a vida, sopra em nós o fôlego de vida, coloca em nós algo que não pode mais ser tirado, que é a salvação. E é por causa desse Deus, é por causa de Jesus, que nós somos resgatados, que nós somos tirados de um lamaçal. E nós podemos viver esse ousado amor, esse infinito amor. A bondade do Senhor nos persegue a cada dia. Que nós possamos viver isso.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Yes. Traz luz para
meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete à minha vista, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não é porque o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta que os dias ruins chegarão, não chegarão. Não é porque esse Deus está conosco que esses dias maus não virão. Porque o salmista ele fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. O segredo está aí, a beleza está aí. Ainda que haja dias ruins, dias difíceis, nós não temeremos, nós não esmoreceremos, nós não deixaremos de lado. Por quê? Porque a bondade e a fidelidade desse Deus nos persegue. E Ele não só nos persegue, como nos consola. E é isso, Ele traz luz para as sombras, Ele escala as montanhas para nos encontrar. Ele nos encontrou na maior distância possível. Ele pode te encontrar ainda. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele pode te encontrar. Porque o amor dele é infinito. É um amor exagerado, é um amor que não tem medidas. É o exagero bom, é o exagero que ele olha e fala: eu vou resgatar porque eu quero resgatar. Ele não consegue, mas eu consigo. E é isso, Ele nos persegue, a sua bondade e a sua fidelidade nos persegue. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Bem, texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 12. Eu gostaria de aproveitar este momento também para mandar um abraço para a Alessandra, da irmã Maria Margarida, aniversário dela exatamente hoje, e do Ney também, Ney Júnior, nosso querido irmão, que também está completando mais um ano de vida. Um grande abraço, que Deus dê a vocês muitas felicidades. A Escola Bíblica Dominical, nós temos funcionado virtualmente, a maior parte dela. E na classe dos adultos estamos trabalhando 2 Samuel. Semana passada e retrasada nós tivemos uma análise nesses 2 domingos anteriores, do Edgar, no capítulo 11 de 2 Samuel, que é um longo capítulo aí para mostrar o que de fato estava acontecendo na vida de Davi, uma das coisas mais difíceis e sórdidas da sua existência. Hoje no capítulo 12, exatamente uma parte minha também,
um esclarecimento, um estudo sobre o capítulo 12, e eu já começo esse estudo aqui agora, nessa reflexão, nesse sermão, e também vou fornecer após o culto a segunda parte do capítulo, que será tratada naquele pequeno vídeo característico da Escola Bíblica dos Adultos, e também num texto, mas por enquanto, neste sermão aqui, apenas os versos 1 ao 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia um homem, ou havia uma cidade, numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinham o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que a sua casa crescera em sua casa, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tudo o fizeste, ou tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Vamos orar. Senhor, não a nós, que seja do Senhor, ó Pai, a compreensão plena e perfeita deste texto, do que de fato ocorreu ali, estava ocorrendo na vida de Davi, teu servo. Que isso nos ensine, Senhor Deus, o quão duro é o pecado e o quão gracioso e libertador é o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos e pedimos a Ti que seja uma bênção essa palavra para todos que nos assistem, para todos que aqui estão. No nome de Jesus, amém. Salmo 51, verso 3, o salmo que eu li aqui no início do culto, Davi orou
dizendo no verso 3: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso, na minha percepção, tem um fator objetivo. Quando Davi diz, o meu pecado está diante de mim, ele estava dizendo, está na minha frente. O meu pecado está na minha casa, o meu pecado é a minha esposa. O meu pecado é o filho que eu tive com ela. Eu durmo, eu acordo, sendo atingido pelo meu pecado. Mas essa foi a oração de Davi depois dessa conversa com Natã, no capítulo 12 de 2 Samuel. Ele tem essa percepção depois da mensagem do Senhor a ele. Numa tarde, passeando à toa pelo terraço do palácio, onde o seu exército estava guerreando, quando o seu exército estava guerreando e ele ficou em casa, Davi vê uma mulher casada e extraordinariamente linda se banhando e se envolve com ela. Davi manda chamar o marido dela, Urias, e Davi manda Urias passar um tempo em casa com ela. Davi esperava que Urias, se relacionando com ela intimamente, que ele julgasse ser o responsável pela gravidez daquela mulher, que era uma gravidez de Davi, era um filho de Davi. Isso nós, percebemos no capítulo 11. Urias era um homem, um soldado leal. Ele rejeitou ir para casa enquanto seus pares estavam guerreando. Assim Davi manda Urias de volta para a guerra. E Urias retorna para a guerra com uma carta confidencial a Joabe, o seu general. E ele instrui Davi instrui o general Joabe a colocar Urias na frente de batalha. Joabe cumpre essa ordem, Urias morre do jeito que Davi imaginou. Davi manda chamar Batseba e se casa com ela. É o que nos mostra o capítulo 11, verso 27, que depois de passar o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornando-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Está tudo normal para Davi. A vida vai continuar, o seu plano foi concretizado, mas o restante do verso 27 diz, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, ou seja, um capricho sensual se tornou um grande crime de sexo e assassinato. E o que Deus fez? O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Deus entrou em cena. Não sei se vocês perceberam a quantidade de vezes que o verbo que eu utilizei o verbo
mandar da parte de Davi. Davi manda chamar Urias e manda Urias passar um tempo em casa. Depois Davi manda Urias de volta para a guerra e Urias entrega uma carta para Joabe, morre, e Davi manda chamar Batseba e se casa com ela. O capítulo 12 nos mostra Deus entrando em cena, Deus mandando, agora é Deus quem manda, Deus mandando Natã a Davi. Isso nos mostra que a mensagem que Natã entrega a Davi é a mensagem de Deus e não a mensagem de Natã. Antes de Natã aparecer a Davi, Deus se fez presente a Natã. É a mensagem de Deus. Não é moralismo, não é um profeta, um pastor, um homem de Deus, querendo colocar as coisas nos seus devidos lugares, com arranjos, de uma forma que ninguém seja imensamente prejudicado. Não, é a mensagem de Deus, é a mensagem imparcial e objetiva de Deus para Davi. Como você recebe a mensagem de Deus? Esta mensagem que não é minha, a mensagem que é de Deus, o Evangelho é a mensagem de Deus. O que Paulo chama em Romanos o Evangelho de Deus. Como habitualmente você recebe essa mensagem? Então, na segunda parte do primeiro verso do capítulo 12, Natã começa contando uma história de maneira didática, criativa, para mostrar a Davi a gravidade daquela circunstância, que a desfaçatez estava fazendo com que Davi simplesmente esperasse os dias se passarem, e aí, com o tempo, as coisas iam se curando, iam ficando nos seus devidos lugares. Era só um desejo de um homem com uma mulher que quiseram o destino, ficaram juntos. Que Israel visse assim. Mas Natã começa a contar uma história e Davi está atentamente ouvindo essa história, entendendo essa história específica, porque é específico. Se tratava, na história de Natã, se tratava de um homem que tinha um animalzinho de estimação, uma cordeirinha de estimação. Continue, Natã, continue, por favor. Isso está ficando muito estranho, inseguro, isso está ficando muito sórdido. Não se tratava de ideias, não se tratava de conceitos genéricos. Natã estava falando de uma pessoa real. Davi entendeu que se tratava de alguém. Eu estou dizendo isso porque às vezes a mensagem de Deus, a mensagem do homem de Deus, a mensagem profética, a palavra de Deus nos soa genérico. A gente fala aqui, as pessoas pensam assim, o mundo precisa melhorar mesmo. A gente precisa mesmo ganhar esse bairro. Não, a mensagem é específica. Toda mensagem de Deus, ela é específica. Aqui, Davi está tratando como se isso fosse a mensagem para o outro. A mensagem do outro, para ele. Não para mim, mas para ele. Portanto, continue.
Natã. Eu quero saber onde isso vai chegar e o que nós podemos fazer para que essa sordidez não seja impune. Até quando a mensagem de Deus será para o outro? Isso é muito comum. Pessoas gostam de trazer visitantes para a igreja para que a mensagem de Deus seja para o visitante. Familiares quisera Deus se uma meia dúzia dos nossos, daqueles, não estivessem aqui. Ai, poderiam estar ouvindo isso. Não, a mensagem não é para o outro. E isso fica claro a partir do verso 7. Depois de Davi emitir o seu juízo, a sua indignação, porque Davi ficou indignado. Mas Natã não estava pregando para despertar a indignação de Davi. Natã estava pregando sobre Davi. E olha que Davi estava aqui emitindo o seu julgamento sem saber para ele mesmo. Este homem precisa morrer, Natã. E além disso, ele precisa restituir 4 vezes, como se isso fosse possível. Estamos falando de um ser, um animal que já faz parte da família, o próprio texto diz isso. Essa era a alegoria de Natã? Restituir 4 vezes, nós não estamos falando de gado de corte. O que aconteceu, a vida de Urias, a família de Batseba. Restituir de que forma? Mas ele não estava entendendo. Aliás, ele estava entendendo sim, perfeitamente, mas ele estava entendendo que a mensagem era para o outro, era a respeito do outro. E ele se indigna. Mas não é o que o outro está fazendo, é o que Davi está fazendo. E o verso 7 é categórico. Tu. É a segunda pessoa. A primeira sou eu. A terceira está um pouco mais distante. É ele. Mas a segunda pessoa é você. Você está diante de mim. Você é o homem. Olha só, Davi estava aí se sentindo juiz, se sentindo superior, agindo de forma piedosa, com o coração cheio de piedade. Esses são os velhos equívocos da autojustificação. É como se Davi estivesse dizendo, Deus me livre de uma coisa dessa. Olha só como um ser humano pode fazer uma crueldade como essa. O outro, ele, a terceira pessoa. Eu não. Eu sou uma pessoa decente. Jamais. Se ele mesmo está dizendo, essa pessoa precisa morrer, ele está dizendo, como pode existir ainda pessoas assim nos dias de hoje, no nosso meio? O que você está dizendo? Você está dizendo que você é um ser justo, pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelos seus méritos. Tu és o homem é um enfoque ao evangelho. Porque essa é uma história de pecado onde se desenrola uma mensagem evangélica. Tu. Chegue um pouco mais, é você mesmo com quem eu estou falando. É isso que é o tu és o homem.
O Evangelho nunca é sobre outra pessoa. O Evangelho é sempre sobre mim e sobre você. O Evangelho nunca é uma verdade genérica. O Evangelho é sempre uma verdade específica. É sobre você e para você. É sobre você, é sobre o que você fez e o que você faz. Natã estava ali naquele dia para trazer Davi para o centro da história. Fica claro isso nos dos versos 7 ao verso 12, onde se lê o tempo todo o pronome tu. O tempo todo. Nós percebemos o profeta tirando Davi de trás da terceira pessoa, do outro. Isso acaba. Em último lugar, nós temos o propósito da mensagem de Deus, dos versos 13 ao 15. Depois de ouvir calado e contrito, Davi diz no verso 13: pequei contra o Senhor. Chega de moralismos, né? É o fim dos palpites na vida dos outros. Sejam os outros bons ou maus. Chega de sentimentalismos, chega de julgamentos. Porque Davi percebe que a sua verdadeira condição diante de Deus era uma só, a de pecador. Assim, Davi encara o seu pecado e perde a ilusão de que ele é um Deus. Manda chamar Batseba, igual um Deus. Chame Urias, mande-o para casa. Já que Urias não quer ficar em casa, mande-o para a batalha, coloque-o na frente. Assim, certamente, terá um percentual de chances enorme de morrer entre as nossas perdas. Depois que ele morre, manda Batseba vir para minha casa. Davi perdeu a ilusão de que era um Deus. Quando ele diz, pequei contra o Senhor. E o que nós vemos aqui é que a partir de então, desse quebrantamento, é que a partir de percebermos que Davi era uma pessoa com problema, ou ele mesmo tem essa autopercepção. Davi estava dizendo, eu tenho muitos problemas. E automaticamente ele estava dizendo nesta palavra, Natã, eu preciso de ajuda. Davi precisava de Deus. E é exatamente por este quebrantamento que Natã responde de imediato, também o Senhor te perdoou. E é muito forte a parte final do verso 13. E também é evangélica. Não morrerás. O seu pecado não te matou.
não por sua causa, não porque és rei. O teu pecado não te matou por causa da graça bendita de Deus, do amor de Deus, conforme nós cantamos aqui, desse amor exagerado de Deus. Do ponto de vista humano, realmente é muito exagerado. Está muito acima de todas as nossas expectativas, da nossa média de amor, da nossa compreensão de amor. Coisas duríssimas viriam. No verso 10, Natã disse: os seus filhos se tratarão como inimigos. No verso 11, Natã disse: um deles te tratará de modo específico como inimigo, a insurreição de Absalão. Ele vai destronar você, é o que aconteceria logo a seguir. Seu próprio filho amado. No verso 12, Natã disse: o que você fez escondido será explicitado pelo seu filho. Natã estava dizendo o que ocorrera adiante. O seu filho tomará suas mulheres e as possuirão publicamente para desonrar o seu nome. E tudo que ocorreria na vida e na casa de Davi não era apenas a pedagogia de Davi sendo ou se tornando a calamidade da sua casa, ou seja, você ensina a coisa errada e eles aprendem e eles fazem a coisa errada e essa coisa vai sendo potencializada, maximizada, aumentando, ampliada, e aí você vai observando que não é a lei do karma, mas é a lei do ensino, da educação. Não, mas não era só isso não. Isso também ocorreria, com certeza. Mas o verso 14, Natã, antes de partir, disse: também o filho que te nasceu morrerá. É o castigo de Deus. A gente precisa entender isso, sim. Deus tem formas diversas para nos disciplinar, para disciplinar a nossa desfaçatez, a nossa sujeira, os nossos fingimentos, as nossas hipocrisias. Portanto, a palavra recomenda sempre: fuja do pecado, não se lambuze, a conta pode não ficar barata. Davi ouviu tudo, a mensagem, e foi humilde e sincero. Mais que isso. Os versos seguintes, inclusive o capítulo 51, o Salmo 51, nos mostra claramente: Davi adorou a Deus. Isso é arrebatador, este texto. Essa foi a decisão. Interrompi um fluxo de reflexões em Mateus, capítulo 20, 21, para falar sobre isso. Porque esse texto sempre me arrebata. Eu acho que essa é a melhor palavra, não sei se eu conseguiria outra. É espantoso. Deus simplesmente não trata Davi como Davi havia tratado o homem da história de Natã. Deus não diminui Davi. Ele recupera, essa é a razão de estarmos aqui em culto. Ele recupera a dignidade de Davi, é claro, não de uma maneira na mesa de um bar, como em arrumações políticas, bilhete debaixo da mesa, não, as coisas vão ser resolvidas. Mas Natã, o homem que está ali tão somente como o mensageiro de Deus, levanta o queixo de Davi: você está perdoado. Deus não condena Davi, Deus o salva. O Senhor te perdoou, ou seja, a graça superou.
A graça é muito mais abrangente que a nossa sujeira. Tudo fica minúsculo perto da salvação de Deus. Por isso o amor é exagerado. A mensagem de Deus nunca despreze. Nunca se esqueça, o texto nos orienta. O Senhor vai a Natã. Natã é uma espécie de carteiro. São aqueles que nos entregam normalmente as mensagens. A mensagem é de Deus. Logo, a mensagem de Deus é a atuação de Deus na direção do tu, na sua direção. Fica olhando para o outro, não. Não despreze a mensagem, como se quem deveria ouvir isso, infelizmente, não está aqui hoje. Ou nós devemos agir em prol desse alguém. E que mensagem é essa? Essa é a questão, não é uma mensagem para esmagar você. A grande mensagem do texto e a grande mensagem do Evangelho é que toda história de pecado pode se tornar uma história de perdão e salvação. Esse é o texto, é isso que eu estou dizendo que é arrebatador. Não é a mão forte de Deus para derreter Davi. É a mensagem de Deus para dizer: você está salvo. Circunstâncias, consequências difíceis virão. Não tinha como ser menos. Mas você está salvo. Toda história de pecado, por mais sórdido que seja esse pecado, pode se tornar uma história de perdão e salvação. Renda-se a esse Deus. Vamos cantar esta canção. Eu me rendo. Que Deus abençoe e que nos dê absoluta convicção e grandeza de quem Ele é, de quem é o seu nome, do que Ele faz, do que é a sua graça, o seu amor. Se tem alguém que a nossa rendição diante dele vai nos tornar redimidos, felizes, resgatados e salvos, não se renda ao consumo, não se renda a essa cultura, não se renda a esse mundo, não se renda aos seus desejos internos, não se renda às paixões, não se renda a Satanás, não se renda ao pecado. Se renda àquele que vai te levantar com mão graciosa, vai olhar nos seus olhos, vai dizer: você está perdoado, você está salvo. Vamos louvar a Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
de existir um novo amanhã preparado pra mim. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em por ti. ti vou caminhar. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me
preciso pra viver. Eu me lanço